Último participante aqui da mesa, Fernando de Aragão Ramalho. Bom dia a todos. Um agradecimento especial ao deputado Chico Alencar, que abriu esse espaço para nós, e não é de hoje, né? Já há muito tempo, desde 2009, a gente entra em contato com o deputado para nos ajudar nessa dura tarefa, que é trazer a informação ao público e, como disse o nosso nobre presidente Petit, preparar a sociedade para esse tipo de informação, e que agora a lei, né, sobre a qual nós devemos entrar na nossa exposição, que é o meio que nós temos hoje, meio legal, né, inclusive votado por essa casa aqui. Nós tivemos assim um acompanhamento muito de perto na elaboração e na entrada em vigor dessa lei, porque nós já vínhamos agindo isso, tentando a abertura desses documentos desde 2004. Né? Então, eu vou, antes de entrar especificamente no uso da lei e nossas dificuldades, né, eu queria fazer um pequeno histórico de como foi criada a CBU, como é tratado aqui dentro dessa casa o assunto ufologia. Né? Pessoal, inclusive essas críticas que vieram para o deputado quando ele propôs essa audiência, elas são injustificadas, porque essa casa sempre deu atenção. Eu trabalho nessa casa desde 1995, né? Vamos fazer 30 anos agora no final do ano, e para vocês terem uma ideia, nós já éramos ufólogos antes de entrar aqui. Né? Eu sempre acompanhei isso e sei, claro, com a colaboração do nosso Centro de Informação da Câmara, né, nós conseguimos alguns documentos. Deixa eu ver aqui. Está passando. Pessoal, por favor, da assessoria aí. Um próximo slide. Com auxílio do Centro de Documentação da Câmara, nós conseguimos uma apresentação de 1975. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 1975 já era tratado ufologia aqui dentro. E o SED nos forneceu 15 páginas de uma apresentação. Para trás, gente, por favor, o segundo slide. Uma apresentação para trás, por favor. Vocês estão indo para frente. Bom, para a gente não perder tempo, né? Antes de 1975, já havia um requerimento de informação do deputado Roberto Magalhães, de 1958, não era aqui em Brasília ainda, tá? Mas já tínhamos essa casa tratando do tema ufologia, né? Especificamente sobre o caso da Ilha da Trindade, que foram fotografias tiradas, tá aí. O caso do deputado Magalhães, né? Ele fez um requerimento e a Marinha respondeu, tá? O que estava vendo, o que houve no caso Ilha da Trindade, e esses documentos ficaram reservados até a entrada em vigor da lei. Tá? E graças ao deputado a gente já tinha acesso a esse documento antes, mas isso só veio aparecer depois que acionamos a lei. Aqui tratando exatamente dos documentos conseguidos aqui na Câmara pelo SED, né, já aqui em Brasília, através do general Shoa e do brigadeiro e do deputado Brígido Tinoco, que era presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia à época, nós conseguimos trazer o Dr. Joseph Hynek, que, para os leigos que não sabem de quem se trata, ele era um cientista do governo americano, tá?
respeitadíssimo, inclusive ele que descreveu os tipos de contatos que se teria com esses UFOs, né? Primeiro, segundo e terceiro contato imediato, né? Então ele era uma pessoa respeitadíssima, professor da Universidade de Northern, e fez uma exposição aqui no plenário Ulisses Guimarães. Em 75 não tinha esse nome ainda, né? Mas depois dessa exposição, ele se dirigiu à Comissão de Ciência e Tecnologia e apresentou os trabalhos dele, da equipe Condon, que finalmente resultou no livro Blue Book, né? Que é um livro lançado pelo governo americano para desacreditar o fenômeno OVNI. Então, vocês veem que dessa época, esse acobertamento já era fundamental para ser tratado de forma, dentro do parlamento, né, aqui nesta casa, de forma seríssima, né, trazendo um cientista dos Estados Unidos. Então, o Dr. Heineken colocou bem claro, nós não vamos ler tudo, por falta de tempo, mas em 1975 ele já colocava que o tempo do ridículo sobre os UFOs já acabou, correto? E não faz sentido as pessoas ficarem criticando o deputado por uma iniciativa dessa, dizendo que está tratando de besteira aqui na Câmara, porque isso já era tratado como coisa séria em 1975. Né? E ele colocou também que deveria criar aqui no Brasil um grupo científico seriamente interessado na descoberta daquilo que realmente são os UFOs e estudá-los. Né? Isso foi já uma luz inicial para a criação da CBU, porque a CBU ela não é composta apenas de ufólogos que são observadores do céu, são cientistas, né? São vários cientistas. Nós temos psicólogos, médicos, técnicos em física, né? No caso do nosso engenheiros, né? São vários. Então, assim, a CBU é composta de pessoas sérias e nós não brincamos, como disse o Petit aqui, de fazer ufologia. Né? E, mais uma vez, o Heineken critica essa questão, né, dos Estados Unidos apresentarem publicamente tais conclusões negativas, não baseadas em pesquisas científicas, mas somente em considerações políticas. É aí que você começa a ver o problema da soberania nacional. Né? Por interesses políticos, os Estados Unidos impuseram um longo período de sigilo à ufologia brasileira. E nós vamos seguindo em frente. Logo após os 2 anos, aliás, 12 anos depois dessa apresentação do Heineken, nós colocamos em prática no primeiro Fórum Mundial de Ufologia aqui na Legião da Boa Vontade, onde tiveram presentes 70 ufólogos, 35 internacionais e mais 35 brasileiros. Veio gente de todo mundo, né, de vários países, e ali se entregou a Carta de Brasília, que foi o primeiro documento de solicitação de abertura de informações ufológicas. À época, está em vermelho aí, nós colocamos principalmente a Operação Prato e a Noite Oficial dos UFOs, né, que nossos colegas aqui já comentaram bastante, não vamos entrar em detalhe, mas nessa época ainda não tinha entrado a questão do caso Varginha. Né, e só veio entrar depois. Essa Carta de Brasília ela foi entregue ao então senador José Roberto Arruda, né, a representante do tenente brigadeiro Lélio Viana Lobo, que era o ministro da Aeronáutica na época, endereçada ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Né. Essa carta não teve respostas, tá, até 2004, quando nós resolvemos fazer a campanha UFOS Liberdade de Informação Já. A revista UFOS, juntamente com a Ademar Gevaed, nós da CBU,
conseguimos ser convidados, como já comentou o Petit, a uma visita ao Condabra, né, onde tivemos, inclusive, acesso aos primeiros documentos que solicitávamos já na Carta de Brasília, viramos testemunhos, né, da existência daqueles documentos, que aquilo não era fantasia, né, documentos oficiais feitos com o maior rigor dos militares, e entregamos mais uma vez um manifesto da ufologia, né, ao brigadeiro Teles Ribeiro, que ele era chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, né, e dentro do Condabra, como contou o Petit, nós fomos ao CODA, lá tivemos esses documentos em mão. Além disso, avistamos um UFO no telão lá, né, aquele sistema que vigia o Brasil inteiro, né, e a área marítima também, composta de vários satélites, radares e tudo coligado, né. Presenciamos ao vivo um UFO, né, e começamos a acionar a lei, né. Na época era 11.111 de 2005, né, essa visita foi em 2005. Essa lei depois ela foi revogada pela 12.527, né, mas à época era o que tínhamos. Protocolamos o dossiê UFO Brasil na Casa Civil da Presidência da República e mais vários órgãos do governo federal. Conseguimos, em 2013, sermos recebidos pelo Ministério da Defesa. Isso nunca tinha acontecido em lugar nenhum do mundo. A CBU foi ao Ministério da Defesa. Discutimos a possibilidade de criação de um grupo de trabalho envolvendo militares das 3 Forças Armadas e a CBU. Esse grupo de trabalho não seguiu em frente por motivos políticos, né? Obviamente. Logo depois de 2013, nós tivemos o impeachment da presidenta Dilma, né? A queda do ministro Celso Amorim, né? Que foi uma pessoa que proporcionou esse encontro com militares das 3 forças, né? E, a partir de então, o processo de... A lei já estava vigente, né? Mas nós não conseguimos, por conta de vários motivos, né? Procuramos esses motivos várias vezes, solicitamos, protocolamos o livro do Petit no Ministério da Defesa. Depois esse livro foi... O próprio Ministério da Defesa pediu mais 3 cópias. Protocolamos mais 3 cópias com esse livro, que é uma verdadeira denúncia. Essas cópias foram enviadas às 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército, sem resposta nenhuma. Então a gente ficou aí num limbo, digamos aí, de quase 6, 8 anos, né? E nesse tempo a gente, procurando respostas para isso, eu li esse livro do Lucas Figueiredo, né? Que ele conta mais ou menos qual é o processo, como se dá esse processo de acobertamento de documentos militares. Isso é uma questão cultural, né? Dentro dos próprios... A estrutura militar ela é assim, que ela registra tudo isso que meus colegas colocaram, isso é registrado, isso tem documentação, preserva, porque esse tipo de informação sigilosa ela é imprescritível, ela não pode ser destruída, né? Escondem, mentem e se calam constantemente. Quer dizer, por isso que não tinha sentido nós agora nessa primeira audiência, deputado, trazermos aqui militares para escutarem isso. Primeiro a gente tem que colocar o que está acontecendo, né? Dizer explicitamente, publicamente, para que depois eles possam prestar as informações dentro do que é a lei, porque a gente está pedindo isso há muito tempo. Desde que a lei entrou em vigor, nós acessamos o gov.br, que é o meio, cada um tem o seu cadastro. Hoje todo mundo faz imposto de renda através do gov.br, né? Todo mundo tem esse direito, e a lei propicia. Nós acessamos os CIDs do que nós poderíamos encontrar, né? CIDIC, aliás, né? É o Código de Indexação de Documento que contém informação classificada.
procurando essas informações, mas a gente não encontra, não tem como encontrar usando a lei, entendeu, deputado? Por isso é que essa é a nossa problemática. Nós temos que problematizar isso usando, óbvio, a comissão, né, o poder que a comissão tem para fazer valer, porque esses documentos eles precisam estar expostos, né? E a própria lei, ela manda que esses documentos sejam... eles entrem num rol de documentos desclassificados ou classificados. Só que, assim, é como se você fosse encontrar uma agulha no palheiro, né? Porque é um código enorme, né? Temos alguns exemplos aqui do que nós tentamos, é um código enorme que você não tem como dizer, olha, se isso aqui está classificado, o que tem aqui sobre informação ufológica? Não tem como você perceber isso para solicitar via lei, né? É uma coisa muito específica. A lei pode ser boa hoje, por exemplo, para você já sabe qual é o assunto, né? Você aciona lá e vai lá, olha, o assunto é sobre isso, eu sou interessado nisso e tal. Essa informação eu quero, aí a lei fornece. Mas coisa antiga, principalmente antes da Constituição, a gente não tem acesso. Por exemplo, Operação Prato, nós temos os filmes da Operação Prato, né? Inclusive o Tiago já teve acesso a fotogramas desse filme, né? São pelo menos 15 minutos de filme. Onde é que está isso, né? Nós já solicitamos a aeronáutica, o processo chegou até a Controladoria Geral da União, e chega lá, ele para e fala, não, o servidor que disse que não tem essa informação, ele tem fé pública, né? Então está lá, não lá, então você não... Parou ali, você não pode mais, não tem mais para onde correr, tá? Então, assim, é uma dificuldade que a CBU tem, né? Infelizmente, temos mais uma vez que apelar para o nosso querido deputado Chico Alencar, nosso deputado ufológico. Graças a Deus nós temos um deputado aberto a esse assunto, que coloca isso publicamente, faz a Câmara cumprir o seu papel, né? Que é o papel de trazer o debate, né, uma coisa séria como essa, tá? Nós não entramos em detalhe aqui por falta de tempo, mas é seríssimo, isso causa um impacto religioso, político, tá? Houve a interferência dos Estados Unidos aqui, no caso, quebrando nossa soberania, porque levaram os destroços do objeto caído em Varginha. Como isso tem que ter gerado documento, né? Nós tentamos, deputado, até o Ministério das Relações Exteriores, documentos que atestassem essa saída desses objetos, das criaturas, né? Não tem. Você não tem como acessar isso via lei. Então fica aqui a nossa denúncia, né? Isso é uma denúncia, né, o que estamos fazendo aqui, tá? E solicitando mais uma vez, não sei como nós vamos fazer isso, para acessar, pelo menos até da Presidência da República, porque a ordem tem que vir de cima para baixo, né? Assessoria, a Casa Civil, não sei, novamente, como fizemos com o dossiê UFO Brasil, e conseguimos hoje, o deputado colocou aqui, tem mais de 10 mil documentos no Arquivo Nacional, né? Mas é como o saudoso Jevaé dizia, aquilo é perfumaria, entendeu? Aquilo é perfumaria. Tem muito mais coisa cabeluda, como a gente chama, ali atrás, e que são escondidas pelo poder militar, né? Não sei por ordem de quem, tá? Mas isso é um direito da população e nós temos que ter acesso a isso. Obrigado, Fernando.